Você já sentiu que errou tanto que não merece mais o perdão? Já teve vontade de voltar atrás, mas o peso da culpa parecia maior do que a esperança? Hoje, vou te contar uma história sobre recomeço, reconciliação e o abraço que só Ampoi pôde dar, inspirado na vida de Santo Agostinho, o santo do coração inquieto, que encontrou a paz no perdão. Bom dia, meu filho, minha filha. Aqui é a vovó Terezinha, chegando para mais um momento de fé, reflexão e esperança. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa de uma palavra de consolo e recomeço. Cada curtida, comentário e compartilhamento ajuda a espalhar esperança para mais corações. Hoje vou te apresentar André, um jovem que, como tantos de nós, se perdeu no caminho, afastou-se da família e de Deus, e precisou aprender menos com dor e humildade, que o perdão é sempre possível. André era o filho mais velho de uma família simples, criado com carinho, mas também com grandes expectativas. Seu pai, seu Antônio, era homem honesto, trabalhador, conhecido pela generosidade e pelo coração aberto. Mas como todo pai, também tinha suas limitações e sonhos para o filho. Na adolescência, André começou a se sentir sufocado pelas cobranças e pelas comparações. Queria trilhar seu próprio caminho, experimentar o mundo, viver suas próprias aventuras. Aos poucos, foi se afastando das responsabilidades, das conversas em família, das missas de domingo, passou a chegar tarde em casa, a se envolver com amizades duvidosas, a buscar fora o que não conseguia encontrar dentro de si, seu Antônio. Percebendo a mudança, tentava dialogar, aconselhar, mas André se fechava cada vez mais. As discussões se tornaram frequentes, os silêncios mais longos, os olhares mais distantes. Até que, numa noite de briga acalorada, André gritou ao pai palavras que nunca pensou dizer. Eu não pedi para nascer, não quero ser como você, me deixe em paz. Aquelas palavras cortaram o coração de seu Antônio, que apenas baixou a cabeça, sem resposta. No dia seguinte, André fez as malas e saiu de casa. Não olhou para trás, não deixou bilhete, não pediu bênção. Achava que estava pronto para o mundo, mas logo descobriu que a liberdade sem raízes pode ser um abismo. Nos primeiros meses, tudo parecia novidade. Festas, amigos, noites sem hora para acabar. Mas aos poucos veio a solidão, a falta de dinheiro, o cansaço de buscar sentido em coisas vazias. André arranjou empregos temporários, dividiu quartos com desconhecidos, enfrentou dificuldades que nunca imaginou, sentia falta do cheiro, do café da mãe, do conselho do pai, do abraço dos irmãos, mas o orgulho era maior. Não vou voltar, não vou dar o braço a torcer. Eles que sigam a vida deles, eu sigo a minha, repetia para si mesmo, tentando enganar o próprio coração. Com o tempo, os amigos foram sumindo, as oportunidades diminuindo, e André começou a sentir um vazio profundo. Nas noites mais difíceis, lembrava-se da infância, das histórias contadas pelo pai, das orações antes de dormir, lembrava-se também de Santo Agostinho, cuja mãe, Santa Mônica, nunca deixou de rezar por ele, mesmo quando todos diziam que não havia mais jeito. André pensava, será que alguém ainda reza por mim? Será que meu pai me perdoaria? Em uma dessas noites de solidão, André entrou numa igreja vazia. Sentou-se no último banco, olhou para o altar e desabou em lágrimas. Sentiu vergonha, saudade, arrependimento. Lembrou-se das palavras de Santo Agostinho. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. E pela primeira vez em muito tempo rezou, Deus, se o Senhor ainda me escuta, me mostra um caminho de volta. E o Neoco, mês fugir. Enquanto rezava, sentiu uma paz suave, como se alguém o abraçasse por dentro. Saiu da igreja com um coração mais leve, mas ainda sem coragem de voltar para casa. Passaram-se dias, semanas. André começou a trabalhar em uma padaria, onde conheceu Dona Lourdes, uma senhora de cabelos brancos e sorriso acolhedor. Ela percebeu a tristeza nos olhos do rapaz, e aos poucos foi conquistando sua confiança. Numa manhã, enquanto preparavam o pão, Dona Lourdes contou a história de Santo Agostinho. Falou de sua juventude rebelde,
de sua busca por sentido, de sua conversão e do abraço do Pai misericordioso. André ouviu em silêncio, sentindo que aquela história era de certa forma a sua. Dona Lourdes concluiu: Agostinho só encontrou a paz quando teve coragem de voltar. O perdão do Pai é maior do que qualquer erro, meu filho. Nunca é tarde para recomeçar. Essas palavras ficaram ecoando no coração de André. Ele sabia que precisava voltar, pedir perdão, recomeçar, mas o medo da rejeição, da vergonha, ainda o paralisava. E se meu pai não me aceitar? E se minha família não me quiser mais? Mas no fundo, algo lhe dizia que o amor de um pai é capaz de superar qualquer mágoa. Enquanto isso, em casa, seu Antônio nunca deixou de esperar pelo filho. Todas as noites, acendia uma vela diante da imagem de Santo Agostinho e rezava: Senhor, cuida do meu menino. Onde quer que ele esteja, não deixe que se perca. Dá-me forças para perdoar, para acolher, para amar como tu amas. A mãe de André, Dona Rosa, também rezava, chorava, mas nunca perdeu a esperança. E é assim, meu filho, minha filha, que começa a nossa história de hoje. Uma história sobre o poder do perdão, sobre a coragem de voltar e sobre o abraço que cura todas as feridas. Nos próximos capítulos, você vai acompanhar a jornada de André em busca da reconciliação, as lágrimas, as dúvidas, o reencontro e a paz que só o perdão verdadeiro pode trazer. Se essa introdução tocou seu coração, escreva aqui nos comentários: Senhor, ensina-me a perdoar, e compartilhe com alguém que precisa de esperança e reconciliação. Que Deus te abençoe, que Santo Agostinho interceda por você e que sua vida seja repleta de recomeços e abraços de amor. Pedro, o jovem que se afastou da família de Deus, enfrentava agora as consequências de suas escolhas. A solidão e o arrependimento pesavam em seu coração, mas ele ainda não encontrava forças para buscar o perdão que tanto desejava. Nos dias que se seguiram, Pedro viveu momentos de profunda reflexão. Lembrava-se das palavras da mãe Dona Célia, que nunca deixou de rezar por ele, e das histórias de Santo Agostinho, o santo que também teve um passado turbulento, mas encontro a misericórdia de Deus. Essas lembranças começaram a abrir uma fresta de esperança em sua alma. Certa manhã, Pedro decidiu visitar a igreja da comunidade. Sentou-se no último banco, observando o altar iluminado pela luz suave do sol que entrava pelas janelas. O padre falava sobre o amor infinito de Jesus e a importância do perdão. Pedro sentiu seu coração apertar, lágrimas começaram a rolar, e ele percebeu que estava pronto para dar o primeiro passo. Com o apoio da mãe e do padre, Pedro se preparou para o sacramento da confissão. A experiência foi transformadora. Ao confessar seus erros e receber a absolvição, sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Era como se um novo capítulo de sua vida começasse ali, marcado pela graça e pela misericórdia. A partir desse momento, Pedro buscou reparar os danos causados. Pediu perdão ao irmão Marcos, que, embora magoado, reconheceu a sinceridade do arrependimento e acolheu o irmão de volta. A família aos poucos se reaproximou, e o amor que parecia perdido começou a florescer novamente. Pedro também se envolveu mais na comunidade, ajudando os necessitados e participando das atividades da igreja. Sua transformação inspirou muitos, mostrando que o perdão é possível e que a misericórdia de Jesus é para todos. Mas a jornada não foi fácil. Pedro enfrentou dúvidas, tentações e momentos de fraqueza. Porém, a cada desafio, ele se lembrava do abraço do Pai, do amor incondicional que o acolhia sempre que ele se voltava para Deus. Com o tempo, Pedro tornou-se um exemplo de fé e reconciliação. Sua história foi compartilhada em encontros, grupos de oração e celebrações, tocando corações e renovando esperanças. Ele aprendeu que o perdão não apaga o passado, mas transforma o presente e abre portas para um futuro cheio de paz e amor. Pedro enfrentou também o desafio de reconstruir sua autoestima. Durante anos, ele se sentira indigno do amor de Deus e das pessoas ao seu redor. Mas com o tempo, aprendeu
que o perdão divino não é apenas um ato, mas um processo de cura interior. Ele começou a frequentar grupos de apoio na igreja, onde compartilhava suas experiências e ouvia outras histórias de superação. A fé de Pedro foi fortalecida por leituras diárias da Bíblia, especialmente dos Salmos e das cartas de São Paulo, que falavam sobre a graça, a misericórdia e a renovação. Ele encontrou conforto nas palavras: e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Além disso, Pedro dedicou-se a ajudar os mais necessitados, entendendo que o amor ao próximo é uma forma de expressar o amor de Deus. Participava de campanhas de doação, visitava idosos e doentes, e se tornou um voluntário ativo na paróquia. Essa transformação não passou despercebida, e muitos começaram a vê-lo como um exemplo vivo da misericórdia divina. No entanto, a caminhada de Pedro não foi isenta de dificuldades. Ele enfrentou momentos de dúvida, quando o passado parecia querer puxá-lo para trás. Em algumas ocasiões, sentiu vontade de desistir, de voltar aos velhos hábitos que lhe traziam conforto momentâneo, mas que o afastavam da paz verdadeira. Nesses momentos, Pedro se lembrava das palavras de Santo Agostinho: o mundo é um livro, e quem não viaja, lê apenas uma página. Ele entendeu que sua jornada de fé era uma viagem de descobertas, aprendizado e crescimento. Cada desafio era uma oportunidade para fortalecer sua relação com Deus e consigo mesmo. Pedro também buscou a reconciliação com amigos e pessoas que havia magoado. Com humildade, pediu perdão e, sempre que possível, tentou reparar os danos. Essa atitude trouxe não apenas a restauração dos relacionamentos, mas também uma profunda sensação de liberdade e paz interior. A família de Pedro, que inicialmente estava receosa, viu a mudança verdadeira e se alegrou. Seu Antônio e Dona Célia acolheram o filho de braços abertos, celebrando cada passo dado em direção à reconciliação. Os irmãos, que antes estavam distantes, voltaram a se reunir, fortalecendo os laços familiares. A história de Pedro se tornou um testemunho poderoso na comunidade. Ele passou a ser convidado para falar em encontros de jovens, grupos de oração e celebrações, compartilhando sua experiência de perdão e transformação. Suas palavras tocavam corações e inspiravam muitos a buscar a misericórdia de Deus. Pedro aprendeu que o perdão é um dom que liberta, que cura e que renova. Ele entendeu que, mesmo quando o caminho parece difícil, o abraço do Pai está sempre aberto, pronto para acolher e restaurar. Pedro também aprendeu a importância da paciência e da perseverança. Ele entendeu que a jornada de reconciliação não é rápida nem fácil, mas que cada passo, por menor que seja, é um avanço em direção à cura e à paz. Em momentos de fraqueza, ele buscava força na oração e na meditação, lembrando-se sempre do exemplo de Santo Agostinho, que enfrentou muitos desafios antes de encontrar a luz da fé. Além disso, Pedro passou a valorizar mais profundamente os pequenos momentos de alegria e gratidão. Ele aprendeu a reconhecer as bênçãos diárias, como o sorriso de um amigo, o abraço da família, a beleza da natureza e a paz que vem da confiança em Deus. Essa mudança de perspectiva o ajudou a manter o foco no presente e a construir um futuro melhor. A comunidade também desempenhou um papel fundamental na transformação de Pedro. Ele recebeu apoio, compreensão e amor de pessoas que acreditavam em sua capacidade de mudança. Essa rede de solidariedade foi um alicerce importante para que ele pudesse seguir em frente, mesmo quando as dificuldades pareciam insuperáveis. Com o tempo, Pedro se tornou um exemplo vivo da misericórdia divina, mostrando que o perdão é possível para todos que o buscam com sinceridade. Sua história inspirou muitos a não desistirem de suas próprias jornadas de fé e reconciliação. Se essa história tocou seu coração, escreva nos comentários: Jesus, eu confio em vós. E compartilhe com quem precisa de esperança e reconciliação. No próximo capítulo, vamos juntos fazer uma oração especial, pedindo misericórdia, perdão e paz para sua vida. Agora, meu filho,
Minha filha, convido você a se recolher em silêncio, assim como Pedro e tantos outros que buscaram o perdão e encontraram o abraço do Pai. Feche os olhos, respire fundo, permita que a paz envolva seu coração, sinta a presença de Deus e de Santo Agostinho ao seu lado, trazendo consolo, esperança e força. Deixe que esta oração seja sua ponte para a reconciliação, a cura interior e a confiança em um novo começo. Imagine-se, por um instante, como Pedro, André ou até mesmo o próprio Santo Agostinho, alguém que errou, se afastou, mas que carrega no peito o desejo sincero de voltar. Visualize-se caminhando por uma estrada longa, às vezes escura, às vezes iluminada, mas sempre com a esperança de reencontrar o abraço do Pai. Permita-se, por alguns instantes, entregar todas as suas culpas, mágoas, medos e arrependimentos nas mãos de Deus, confiando que Ele conhece cada detalhe da sua história. Ó Deus de infinita misericórdia, Pai de amor e compaixão, Tu que conheces o mais íntimo do nosso coração, olha por nós neste momento de oração, assim como acolheste Santo Agostinho, depois de tantos caminhos tortuosos. Acolhe também cada um de nós, com nossas quedas, nossos erros, nossos sonhos e nossas saudades. Senhor, Tu que és o Pai do Filho pródigo, que corres ao encontro de quem volta, dá-nos a coragem de pedir perdão, de reconhecer nossas limitações, de aceitar que precisamos de Ti em cada passo da nossa vida. Santo Agostinho, Tu que foste exemplo de busca, de inquietação e de encontro com Deus, intercede por nós, para que nunca percamos a esperança, para que não nos deixemos vencer pelo orgulho ou pela vergonha, mas que tenhamos humildade para recomeçar. Senhor, ensina-nos a perdoar a nós mesmos, a aceitar o Teu amor, a confiar que nenhuma culpa é maior do que a Tua misericórdia. Lava nosso coração com Teu perdão, cura nossas feridas e faz de nós instrumentos de reconciliação e paz. Neste momento, faça uma pausa. Traga à memória as pessoas que você magoou, as situações que ficaram mal resolvidas, os relacionamentos quebrados, as palavras que gostaria de ter dito ou não dito. Peça a Deus a graça do arrependimento sincero, a coragem de buscar a reconciliação e a humildade de pedir perdão. Ó Pai, dá-nos a graça de buscar o sacramento da reconciliação, de confessar nossos pecados com sinceridade e de receber o Teu perdão com alegria e humildade. Que nunca nos esqueçamos. Tua misericórdia é infinita e Teu amor é eterno. Santo Agostinho, ajude-nos a compreender que o perdão não apaga o passado, mas transforma o presente e abre portas para um futuro cheio de paz e amor. Que possamos aprender com Teus erros e Tuas lágrimas e encontrar, como Tu, a alegria de ser acolhido nos braços do Pai. Senhor Jesus, entrego-Te todas as pessoas que magoei, todos os relacionamentos quebrados, todas as palavras e atitudes que feriram. Peço perdão e suplico que o Teu Espírito Santo restaure o que foi perdido, o que foi separado, e traga paz onde há conflito. Neste instante, lembre-se de Santo Agostinho, que, mesmo depois de tantos anos afastado, encontrou a paz no abraço do Pai. Lembre-se de Pedro, de André, de cada história de reconciliação. Peça por todos que, como você, precisam de um recomeço, ó Deus. Acolhe nossas preces nesta noite, fortalece os corações cansados, renova a esperança dos desanimados e faz de cada um de nós testemunhas vivas do Teu amor e do Teu poder. Agora, faça mais uma pausa. Se quiser, coloque a mão sobre o coração ou sobre a parte do corpo que precisa de cura. Sinta o calor da presença de Deus. Sinta o toque suave do perdão. Respire fundo, solte toda a tensão e repita em silêncio: Pai, perdoa-me. Pai, acolhe-me. Pai, guia-me. Lembre-se, o perdão pode vir de muitas formas. Um abraço, uma palavra, um gesto de reconciliação, uma oração silenciosa. Confie que Deus sabe o que é melhor para você e para quem você ama. Ó Pai de misericórdia, ajuda-nos a aceitar o tempo da reconciliação, a não perder a esperança, agradecer por cada pequena vitória e a não desanimar diante das dificuldades.
Senhor, acolhe nossas preces neste momento, fortalece os corações cansados, renova a esperança dos desanimados, e faz de cada um de nós testemunhas vivas do teu amor e do teu poder. Em silêncio, apresente agora ao Pai o seu pedido de perdão, a sua dor, o seu desejo de recomeçar. Confie, Ele está ouvindo, acolhendo e amando você, exatamente como você. Ó Deus, cura-nos, perdoa-nos e guia-nos sempre pelo caminho da fé, da esperança e do amor. Amém. Pedro, após o momento decisivo da confissão, sentiu como se um peso imenso tivesse sido tirado de seus ombros. A sensação de alívio foi tão grande que, pela primeira vez em muito tempo, ele conseguiu respirar fundo, sem sentir aquele aperto. Mas ele sabia que o caminho para a verdadeira reconciliação ainda estava apenas começando. Os dias seguintes foram marcados por uma busca intensa por reparação. Pedro sabia que o perdão de Deus era o primeiro passo, mas precisava também restaurar os laços que havia rompido com sua família e amigos. Com humildade, procurou seu irmão Marcos, que ainda guardava mágoas profundas. O reencontro foi difícil, carregado de emoções, lágrimas e palavras sinceras. Pedro pediu perdão com o coração aberto, e Marcos, embora ainda ferido, viu a sinceridade do irmão e decidiu dar uma chance para a reconciliação. A mãe, Dona Célia, foi a primeira a abraçar Pedro quando ele voltou para casa. O abraço dela foi um bálsamo para sua alma ferida, um sinal claro de que o amor verdadeiro não conhece limites. A família começou a se reestruturar, reconstruindo a confiança e o afeto que pareciam perdidos. Pedro também buscou se envolver mais na comunidade. Participava ativamente das missas, grupos de oração e ações sociais. Sua transformação era visível, e muitos se inspiravam em sua história de superação e fé. Ele se tornou um exemplo vivo da misericórdia de Deus, mostrando que ninguém está além do alcance do amor divino. Mas a jornada não foi isenta de desafios. Pedro enfrentou momentos de dúvida, recaídas e tentações. Em algumas ocasiões, sentiu vontade de desistir, de voltar aos velhos hábitos que lhe traziam conforto momentâneo, mas que o afastavam da paz verdadeira. Nesses momentos, ele recorria à oração, à leitura da Bíblia e ao exemplo de Santo Agostinho, que enfrentou muitos desafios antes de encontrar a luz da fé. Pedro aprendeu que o perdão é um processo, uma escolha diária de amar, perdoar, e ele entendeu que a verdadeira reconciliação exige paciência, humildade e coragem para enfrentar as próprias falhas. Além disso, Pedro dedicou-se a ajudar aqueles que também carregavam o peso da culpa e do arrependimento. Participava de grupos de apoio na igreja, onde compartilhava sua experiência e ouvia outras histórias de superação. Seu testemunho tocava corações e dava força a muitos que estavam em busca de um caminho de volta. Com o tempo, Pedro recuperou a autoestima e a confiança em si mesmo. Ele passou a valorizar os pequenos momentos de alegria e gratidão, reconhecendo as bênçãos diárias e a presença constante de Deus em sua vida. A família de Pedro, que inicialmente estava receosa, viu a mudança verdadeira e se alegrou. Seu Antônio e Dona Célia acolheram o filho de braços abertos, celebrando cada passo dado em direção à reconciliação. Os irmãos, que antes estavam distantes, voltaram a se reunir, fortalecendo os laços familiares. A história de Pedro se tornou um testemunho poderoso na comunidade. Ele passou a ser convidado para falar em encontros de jovens, grupos de oração e celebrações, compartilhando sua experiência de perdão e transformação. Suas palavras tocavam corações e inspiravam muitos a buscar a misericórdia de Deus. Pedro aprendeu que o perdão não apaga o passado, mas transforma o presente e abre portas para um futuro cheio de paz e amor. Se essa história tocou seu coração, escreva nos comentários. Jesus, eu confio em vós, e compartilhe com quem precisa de esperança e reconciliação. No próximo capítulo, vamos juntos fazer uma oração especial, pedindo misericórdia, perdão e paz para sua vida. Meu filho, minha filha, chegamos ao final desta história que nos ensina tanto sobre o poder
do perdão, da reconciliação e do amor incondicional do Pai. A jornada de Pedro nos mostra que, por mais que nos afastemos, por mais que erremos, o abraço do Pai está sempre aberto, esperando para nos acolher e transformar. Pedro enfrentou seus medos, suas dúvidas e suas falhas, mas nunca perdeu a esperança. Ele nos ensina que o perdão não é apenas um ato, mas um caminho diário de cura, humildade e amor. Que a misericórdia de Deus é infinita e que quando nos entregamos a ela, encontramos a verdadeira paz. Que você, que me escuta agora, possa levar essa lição no coração. Que nunca tenha medo de recomeçar, de pedir perdão, de perdoar e de abrir espaço para o amor de Deus em sua vida. O abraço do Pai é para todos, sem exceção, e Ele quer te acolher hoje, agora, neste momento. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança e reconciliação. Escreva seu amém nos comentários e conte, se quiser, qual perdão você deseja receber ou oferecer. Sua participação ajuda a espalhar fé, amor e paz para mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e voltar sempre para ouvir novas histórias, fazer orações e fortalecer sua caminhada com Deus. Que Jesus misericordioso abençoe sua vida, renove sua fé e traga paz ao seu coração. Que Deus te conceda força, coragem e esperança para viver cada dia com amor e perdão, com carinho. Da vovó Terezinha, até a próxima história.